Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Iana, sou gestora ambiental, graduanda de licenciatura do curso de Geografia pelo Grupo Uninter. Estou trazendo esse curso de extensão do estágio híbrido para alunos do ensino fundamental ou do ensino médio. Esse curso, ele só foi possível porque o MEC assinou uma portaria que, diante da pandemia, os estágios e algumas atividades obrigatórias curriculares poderiam ser de maneira remota. O curso ele foi pensado para todos os alunos de todo o território nacional e abrange as unidades federativas onde os biomas onde estão os biomas. O estágio supervisionado, esse estágio supervisionado é um curso sobre os biomas brasileiros. Vou falar sobre o que é bioma, segundo o conceito do IBGE, a história do conceito de bioma, vou falar os principais biomas brasileiros, suas características, sua vegetação, o seu clima, a sua flora e a sua fauna. Falaremos também sobre os principais desafios em conservar os biomas brasileiros, pois a degradação está a cada dia destruindo toda a nossa fauna e nossa fauna. Segundo o IBGE, o bioma pode ser definido como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Eles são unidades biológicas ou espaços geográficos cujas características específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude, dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, habitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade. A definição de bioma, ela varia de autor para autor. O conceito foi criado em 1916 por Clements, originalmente como um sinônimo de comunidade biótica de Möbius. Logo, surgiria a definição atual, baseada nos conceitos anteriores. A formação da vegetação, comumente usado em oposição à flora, com a inclusão de elemento animal e a exclusão de elemento taxonômico da composição de espécies, inclui aspectos climáticos e pedológicos, no caso, o solo, ao conceito, chamando, entretanto, de ecossistemas. Em alguns contextos, porém, o termo bioma tem sido usado de maneira diferente. Na literatura científica, particularmente, na terminologia de Henrique Walter, o termo é usado de maneira similar ao biotopo. Em alguns contextos, porém, o termo bioma tem sido usado de maneira diferente. Na literatura alemã,
Particularmente na terminologia de Henrique Walter, o termo é usado de maneira similar a biotopo, uma unidade geográfica concreta, enquanto na definição de bioma do presente artigo e termo é aplicado internacionalmente, independentemente do continente em que uma determinada área se localiza. Ela é denominada pelo mesmo nome de bioma e não com nome regional, e corresponde aos termos zoonobioma ou orobioma e pedobioma, de Walter. Biomas determinados pelo clima, altitude ou solo, respectivamente. Na literatura biogeográfica brasileira, incluindo trabalhos do IBGE, Embrapa e algumas leis, o termo bioma é muitas vezes usado como sinônimo de província biogeográfica, uma área determinada com base na sua composição taxonômica de espécies presentes. O termo província florística é usado quando se consideram as espécies de planta, ou ainda como um sinônimo de domínio morfoclimático e fitogeográfico, usado por Absaber, que se refere a um espaço geográfico de dimensões subcontinentais, com a predominância de características geomorfológicas e climáticas, e também de um certo tipo de vegetação. Logo, na realidade, em ambos os tipos de regionalização, província biogeográfica e domínio morfoclimático e fitogeográfico, aplicados às áreas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântida, Pampa e Pantanal, estão inclusos vários tipos de bioma de acordo com o uso de tal termo na literatura internacional. A classificação dos biomas. Existem 3 tipos de biociclos: epinociclo, talossociclo, linociclo, epidonociclagino. O epinociclo é o biociclo terrestre. É o conjunto dos seres vivos que vivem sobre terra firme e apresentam vários biocoros bem distintos: as florestas, as savanas, os campos e os desertos. A biocora floresta aparece em diversos biomas diferentes. Exemplo: biomas da floresta amazônica, biomas da Mata Atlântica, bioma da Caatinga. Alguns exemplos de bioma que apresentam a biocora savana são o bioma cerrado, a savana do centro-oeste brasileiro, bioma Caatinga, a savana seca do nordeste brasileiro, bioma pantanal, a savana alagada do centro-oeste brasileiro, bioma Serengeti, que são nas savanas da África. Alguns exemplos de biomas que apresentam o biocoro campo são bioma Pampas. Alguns exemplos de bioma que aparecem alguns exemplos de biocora da floresta que aparecem em diversos biomas diferentes são o bioma da floresta amazônica, bioma da Mata Atlântica, bioma da Caatinga. Alguns exemplos de biomas que apresentam biocora savana são os biomas Cerrado, que é considerada a savana do centro-oeste brasileiro, o bioma Caatinga, que é a savana seca do nordeste brasileiro, bioma Pantanal, a savana alagada do centro-oeste brasileiro, bioma Serengeti, nas savanas da África. Alguns exemplos de bioma que apresentam biocoro campo é o bioma Pampas Gaúcho, no sul do Brasil, bioma Pradarias e bioma Estepes. Alguns exemplos de biomas que apresentam biocoro deserto são os biomas deserto da Saara e o bioma deserto da Líbia, o bioma deserto da Arábia e o bioma deserto de Kalari.
Existem diversos biomas no Brasil e no mundo, como falamos agora há pouco, cada um com suas espécies características e algumas vezes únicas. Por ser uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fornecerem recursos para a população da região, os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem 6 biomas distintos, a saber, o bioma Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e a Pampa, e o bioma Pampa. Esses biomas, eles estão em diversas unidades federativas. Alguns ocupam, como quase a maioria, ocupam vários estados, como por exemplo, o bioma Amazônia. O bioma Amazônia, ele ocupa cerca de 40% do território nacional. Nele estão localizados os estados do Pará, como dá para ver pelos slides, que ele ocupa praticamente todo o território brasileiro. O bioma, ele abrange toda a região do Amazônia, do Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e algumas partes do Maranhão. Abrange também o Tocantins, o Mato Grosso. Também inclui terras de países próximos ao Brasil, como as Guianas, o Suriname, a Venezuela, o Equador, o Peru e a Bolívia. O bioma cerrado, ele é encontrado na parte mais central do país, incluindo o estado de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Os estados que compõem a região da Caatinga, ocupando quase 10% do território nacional, abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. A Mata Atlântica, ela se estende ao longo de 17 estados brasileiros: o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí. O Pantanal, ele é o bioma que ocupa parte da região centro-oeste do Brasil. Nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, ele fica próximo além desses estados, ele fica próximo às fronteiras com a Bolívia e com o Paraguai. O bioma Pampa está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, ocupando 63% do território gaúcho e também porções dos territórios da Argentina e Uruguai. Vamos falar sobre um dos maiores biomas que nós temos, que é o bioma Amazônia. Por ser o maior de todos os biomas brasileiros, ele engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Além de ocupar um grande território, destaca-se pelo número de espécies, que, segundo alguns autores, equivale à metade de todas as espécies do planeta aproximadamente. Além disso, estima-se que a Amazônia obtenha 1/3
de toda a madeira tropical do planeta. É conhecida também pela grande quantidade de insetos e pela grande variedade de macacos e aves. Quando se fala do bioma Amazônia, estamos se referindo diretamente à maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Aproximadamente 22% das espécies nativas do mundo encontram-se nesse bioma, e especificamente na floresta, que abrange uma área de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Além da densa floresta amazônica, o bioma também conta com muitos outros ecossistemas, como as vargens, que são as florestas alagadas e as savanas, e com um complexo sistema hidrográfico. A vegetação, ela divide-se basicamente em 3 categorias. Mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Matas de terra firme é todo tipo de vegetação localizada nas partes mais altas da região abrangida pelo bioma. Por esse motivo, as áreas de terra firme não sofrem inundações. Exemplos: a palmeira e castanha do Pará. Mata de igapó é o tipo de vegetação localizado nas regiões mais baixas do bioma. E por esse motivo, essas áreas permanecem alagadas quase todo o ano. Essa vegetação encontra-se geralmente ao longo dos rios de águas negras. Exemplo: espécies hidrófilas adaptadas às regiões alagadas, como a Vitória Régia. A mata de várzea é o tipo de vegetação localizada nas regiões de altitude intermediária. Essas áreas encontram-se alagadas durante determinado período do ano. As áreas que se encontram nas partes mais altas inundam-se por tempo menor. Já áreas que se encontram um pouco mais baixas inundam-se por tempo maior. Muitas espécies que habitam o ecossistema da Amazônia sequer foram estudadas no Brasil. Elas são classificadas cientificamente no Amazônia cerca de 40 mil espécies de vegetais, 427 de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de répteis, 427 de anfíbios, aproximadamente 3 mil espécies de peixes e cerca de 128.840 espécies de invertebrados. Isso apenas na parte do bioma que se encontra no território brasileiro. Além dessa exuberante flora, a floresta amazônica também abriga a maior riqueza de fauna, né? Abrigando mais de 73% das espécies de mamíferos e 80% das aves existentes no território nacional. Há uma grande diversidade de peixes no bioma, como o pirarucu, a piraíba, a piranha, a piramboia, o peixe-borboleta, tubarões, enguia elétrica e arraias. Alguns animais encontrados são as onças, as sussuaranas, as jaguatiricas, o peixe-boi, pirarucu, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jiboias e sucuri. A Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies da fauna, abrigando mais de 73% das espécies de mamíferos e 80% de aves existentes no território nacional. Há uma grande diversidade de peixes no bioma, como o pirarucu, a piraíba, a piranha, a piramboia,
O peixe borboleta. O relevo do Amazônia é encontrado em três principais formas de relevo. São as planícies, representadas pelas áreas inundadas pelos rios. Planaltos, representados pelas regiões de serras. As depressões, como a região das depressões norte e sul amazônica. A estrutura geológica da região, compreendida pelo bioma, é formada pelo escudo das Guianas. A presença de bacias sedimentares ao longo da região do rio Amazonas. Escudos cristalinos são encontrados ao norte e ao sul dessas bacias sedimentares. A Amazônia, no longo das últimas décadas, tem sofrido um aumento no desmatamento de suas áreas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo norte-americano Thomas Lovejoy, professor da Universidade George Mason, e pelo brasileiro Carlos Nobre, coordenador do Curso Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, o bioma Amazônia pode sofrer perdas irreversíveis devido ao desmatamento, o qual, segundo os pesquisadores, já chegou a 17% dos últimos 50 anos, sendo que o limite seria 20%, para que não houvesse consequências irreversíveis para o clima e o ciclo hidrológico. Nas últimas décadas, a Amazônia tem sofrido um aumento do desmatamento de suas áreas. E o desmatamento no bioma aumentou cerca de 40% entre os anos de 2017 e 2018, perdendo-se quase 4.000 quilômetros quadrados de mata nativa. A ocorrência do desmatamento deu-se principalmente em áreas privadas, assentamentos... Oh, meu Deus! O que aconteceu aqui? Por que aqui não tá indo? Ué? O que houve que não tá mexendo aqui? Nas últimas décadas, a Amazônia tem sofrido um aumento de desmatamento de suas áreas, o qual, segundo os pesquisadores, já chegou a 17% nos últimos 50 anos, sendo que o limite seria de 20%, para que não houvesse consequências irreversíveis para o clima e o ciclo hidrológico. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o desmatamento no bioma aumentou cerca de 40% entre os anos de 2017 e 2018, perdendo-se quase 4.000 km² de mata nativa. A ocorrência do desmatamento deu-se principalmente em áreas privadas, assentamentos e unidades de conservação. A Bacia Amazônica é uma rede de drenagens. É uma rede de drenagem formada por um rio principal, o Rio Amazonas, e seus afluentes. Ocupa uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. O Rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, desaguando no Oceano Atlântico. Divide-se em 3 partes. Quando adentra os países andinos, é chamado de Rio Maranon. Ao adentrar no Brasil, ele é chamado de Rio Solimões. E ao encontrar as águas do Rio Negro, passa-se a chamar Rio Amazonas.
Ao percorrer esse caminho, é alimentado por diversos outros rios, que nele depositam as suas águas. Os rios existentes no bioma Amazônia podem ser classificados segundo a cor de suas águas. Rios barrentos apresentam deposição de sedimentos e concentração de nutrientes. Exemplo é o rio Amazonas. Rios de águas pretas apresentam concentração de areia e humus. Exemplo do Rio Negro. Rios de águas claras têm pouca concentração de areia e humus. Exemplo, o Rio Xingu. Tem pouca concentração de nutrientes e sedimentos e apresenta corredeiras, que é o exemplo do Rio Xingu. As principais causas do desmatamento da Amazônia são as queimadas ou os incêndios florestais. Os incêndios que acontecem na região são fruto de ações humanas. O principal intuito em ampliar o espaço para a plantação ou criação de animais faz com que a floresta amazônica esteja sendo devastada a cada ano. Atividades de madeireiras, que muitas empresas que utilizam a madeira para diversos fins exploram de maneira ilegal o ambiente. Dessa maneira, diversas árvores são cortadas e os responsáveis não são punidos. Atividades pecuárias. A expansão das atividades voltadas para a criação de animais é um dos principais motivos do desmatamento na Amazônia. Dessa maneira, muitas empresas desmatam o local para expandir o negócio. Quais são as consequências do desmatamento na Amazônia? Vale lembrar que o desmatamento da Amazônia tem gerado inúmeras consequências nocivas para o meio ambiente e para a população brasileira, tais como alteração do funcionamento dos ecossistemas, alterações climáticas no mundo e do clima regional, prejuízos econômicos e sociais para o ambiente, impacto na fertilidade do solo e nos ciclos hidrológicos, aumento dos gases que colaboram com os efeitos estufa, crescimento das taxas de nascimentos prematuros, aumento de morte e doenças respiratórias das pessoas e nos animais. Agora nós encerramos o bioma Amazônia e a Caatinga é um bioma rico em biodiversidade e que ocupa cerca de 11% do território brasileiro. Ele é predominante na região Nordeste. Sua vegetação é característica, com plantas suculentas e cheias de espinhos, com adaptações ao clima seco da região. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Essa denominação representa as características da vegetação desse ecossistema, cujas folhas caem no período da seca. A Caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagens, característicos do clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima, como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem.
A principal característica da flora da caatinga é a condição de sobrevivência dessas plantas, as quais estão submetidas ao clima seco e com pouca quantidade de água. Apresenta uma vegetação xenófila, correspondente aos vegetais adaptados ao clima tropical semiárido, como o umbuzeiro, o xique-xique, o juazeiro, a carnabueira e algumas palmeiras e mandacarus e etc. Mesmo nessas circunstâncias, a caatinga é um local propício para o crescimento e desenvolvimento de diversas espécies de vegetais. As características típicas da flora da caatinga são: as cascas das suas árvores são muito grossas. As hastes das árvores possuem espinhos. As suas folhas são pequenas e as suas raízes são tuberosas para armazenar água. De forma geral, a vegetação da caatinga é formada por 3 grupos, sendo elas a caatinga arbórea, que é composta por florestas que apresentam árvores que podem atingir até 20 metros de altura. A caatinga arbustiva, que é composta por árvores baixas com até 8 metros de altura, como o xique-xique e a macambira. A mata seca, composta por florestas situadas próximo de encostas e topos de serras, as suas folhas permanecem, em sua maioria, no período de seca. O carrasco ele é composto por arbustos de caules finos e tortuosos. Essa fitofisionomia é típica da região oeste da Chapada do Ibiapaba, localizado entre os estados do Piauí e do Ceará, e do sul da Chapada do Araripe, localizado na divisa dos estados do Ceará e do Pernambuco. A sua hidrografia ela é compreendida pelos rios que são, em sua maioria, intermitentes ou temporários. Isto é, rios que correm apenas no período das chuvas e que secam durante a estação da seca. O rio perene, que apresenta água corrente durante o ano todo, mas é o mais conhecido desse bioma. E tem o Rio São Francisco como o maior rio da Caatinga. Os rios da Caatinga, eles nascem geralmente nas encostas das serras. São exemplos de rios da Caatinga: Rio Poti, Rio Jaguaribe, Rio São Francisco, como já falou, Rio Jaguaribe, Rio Parnaíba. O clima da Caatinga é semiárido, possuindo temperaturas quentes que variam entre 25 graus centígrados a 30 graus centígrados. A chuva acontece apenas em alguns meses e de forma irregular, além de que há uma alternância entre anos de seca plena. Os locais que mais possuem incidência de chuva são as serras e áreas com altitude maior na Caatinga, que com escoamento acabam gerando rios e lagos locais, geralmente temporários. Enquanto isso, as chapadas continuam a enfrentar a seca com maior frequência. O solo também varia. Isso porque os locais mais argilosos possuem maior retenção de água, enquanto que os arenosos têm mais dificuldade em absorvê-la, sendo comum encontrar pedregulhos e pedaços de rocha na superfície. O terreno, no geral, é rico em determinados minerais, o suficiente para garantir a reprodução de plantas locais. Outro fator importante para a sobrevivência desse clima são os rios locais, Rio São Francisco e Parnaíba,
Eles cruzam a Caatinga e por isso permanecem cheios, enquanto os rios que nascem na Caatinga ficam cheios somente durante os períodos chuvosos. A Caatinga tem como principal característica o fato de ser o único bioma exclusivamente brasileiro. Mesmo assim, estudos divulgados pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga alertam que esse é o domínio florestal menos conhecido cientificamente da América do Sul, tanto em termos geográficos quanto em observações biológicas. De toda forma, à medida que as pesquisas sobre o bioma avançam, mais se descobre que ele é um ambiente natural mais rico em biodiversidade do que se pensava. Embora tenha uma grande importância para as condições naturais da região do Nordeste brasileiro, a Caatinga ela vem sendo desmatada sobremaneira ao longo dos últimos anos. Segundo a pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 45% dos 734.478 km² originais de sua vegetação foram desmatados até o ano de 2010. No ano de 2015, um estudo mais aprofundado revelou que há uma proporção de 40% de caatinga preservada para 45% de caatinga degradada, 7,2% do solo exposto e 6,5% de lavoura e 0,7% de corpos d'água. Entre as áreas degradadas, cabe o destaque para o espaço nos territórios da Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco. A vegetação desse domínio natural possui um alto poder calorífico, sendo bastante adequada para a utilização como lenha. Essa característica, associada à grande necessidade energética de uma região que sofre com a falta de investimentos e de presença do Estado, é a principal causa do desmatamento da Caatinga. Estima-se 30% da energia utilizada pelas indústrias locais advenham dessa prática de extração de lenha e da vegetação do semiárido. Se considerarmos apenas o estado de Pernambuco, de acordo com os dados do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, cerca de 260 mil caminhões com lenha advinda da Caatinga são transportados para atender a demanda energética da região. Ainda segundo o órgão, existe certo mito em pensar que a população de baixa renda e os demais agricultores são responsáveis principalmente pelo desmatamento na região. Trata-se de um problema energético associado à atuação ineficaz do Estado, tanto na permissão de atividades desse tipo, quanto na não fiscalização adequada de práticas ilícitas. Os efeitos do desmatamento da Caatinga são diversos, em razão da importância da vegetação para a região que ocupa. Além disso, existem indícios ainda não comprovados de que a Caatinga possa ser mais eficiente na absorção de gás carbônico na atmosfera do que florestas tropicais. Haja vista que essas últimas produzem uma quantidade de CO2 mais ou menos equivalente ao que absorvem.